Olá a todos. Dando continuidade ao primeiro seminário de integração do programa Profuncionário, tendo como proponente do evento o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, em parceria com o grupo de pesquisa Conectividade, serei mediadora dessa mesa, contendo como tema a aprendizagem, as TICs e sua potencialização através da prática profissional. Estão presentes as professoras Raidalva Barreto, professora de Didática, História da Educação, Psicologia da Educação do IFBA, mestre em Políticas Públicas e doutoranda em Educação e Contemporaneidade pela UNEB e coordenadora pedagógica do curso de Infraestrutura Escolar do Programa Profuncionário do IFBA. Ao meu lado, professora Alexandra, professora da Faculdade Uniesp, formada em Economia e mestre em Educação pela UFBA, atualmente é coordenadora pedagógica do curso de Multimeios Didáticos do Profuncionário IFBA. Dando continuidade aos trabalhos, teremos agora a palestra com a professora Maria Raidalva Neri, com o tema A Aprendizagem no Contexto das Tecnologias da Informação e da Comunicação. Minha saudação a todos os professores presenciais, professores às distâncias, os estudantes, os monitores, os coordenadores de polo do programa Profuncionário. Eu gostaria de agradecer ao professor Leonardo pelo convite de estar hoje aqui à tarde dialogando com vocês sobre a seguinte temática: a aprendizagem no contexto das tecnologias de informação e da comunicação. Bem, eu gostaria de falar um pouco sobre cada palavra-chave que compõe o tema. A primeira palavra-chave que compõe o tema é a aprendizagem. E a aprendizagem, ela tem um significado na teoria comportamentalista e tem outro significado nas teorias cognitivistas, né? Então, na teoria comportamentalista, a aprendizagem ela significa a conexão entre o estímulo e a resposta. E completado esse processo de aprendizagem mediante o estímulo e a resposta, então eles estão de tal modo unidos que o aparecimento do estímulo imediatamente ele evoca a questão da resposta. Então nós temos também a teoria cognitivista, David Altshuler é um deles, que nós colocamos aqui uma citação, mas temos outros teóricos também cognitivistas, dentre eles os mais conhecidos, Piaget, Vallon e Vygotsky. Então, segundo David Altshuler, ele diz o seguinte: a aprendizagem é um elemento que provém de uma comunicação com o mundo e se acumula sob a forma de uma riqueza de conteúdos cognitivos. Ele informa também que é um processo de organização da informação e integração do material pela estrutura cognitiva. Bem, Piaget nos diz o seguinte, que a aprendizagem ela ocorre mediante 4 processos. No início, o sujeito tem um processo de desequilibração, quando ele se depara em uma nova situação de aprendizagem, um novo momento, e observa que isso é comum para todos nós. Diante de algo que a gente precisa aprender, a gente passa por esse processo de desequilibração. Logo após a desequilibração, nós temos o processo de assimilação. A gente começa a assimilar, não é? A assimilar alguns aspectos dessa nova aprendizagem. E a aprendizagem se completa quando nós temos o processo de acomodação. Aquele conhecimento ele foi construído e já foi acomodado nas nossas estruturas mentais. Aí a gente volta ao processo de reequilibração. Né? E eu observo isso, que é uma coisa que a gente observa e que a gente vê no dia a dia com todos nós. Por isso que a gente reage tanto às coisas novas, né? Como diz Caetano Veloso, que a mente reage àquilo que não é mesmo velho, àquilo que é novo. E temos Vygotsky que nos diz o seguinte: quanto maior a nossa interação com outras pessoas, né, e quanto maior a integração no espaço social do qual nós estamos convivendo, maior a aprendizagem. Então, nós trouxemos primeiro esse conceito de aprendizagem, em seguida nós vamos falar sobre a tecnologia da informação e da comunicação. O que seria a tecnologia da informação e da comunicação? São procedimentos, métodos e equipamentos para processar informações e comunicar, né?
informação e comunicar. Então, a tecnologia da comunicação, da informação e comunicação, conhecida como TIC, elas surgiram no contexto da Revolução Informática, Revolução Telemática da Terceira Revolução Industrial, que foi desenvolvido gradativamente desde a segunda metade da década de 1970, no século XX, e principalmente nos anos 90 do século XX, do mesmo século. Então, ela surge nesse período e toma um espaço muito grande na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e modifica bastante as relações, né? Dentre elas, a nossa relação com a própria aprendizagem, a partir dessa tecnologia da informação e comunicação. E um terceiro conceito trazido por Pierre Levy, o nosso filósofo das tecnologias da informação e da comunicação, é o conceito de cyberespaço. Então, o que seria esse cyberespaço? Como é que a gente utiliza esse cyberespaço na aprendizagem, não é? Para desenvolver outros conhecimentos, para tratar informações, para desenvolver o nosso raciocínio, a nossa criatividade. Então, ele traz o seguinte conceito de cyberespaço. É o espaço de comunicação aberto pelas interconexão mundial de computadores, das memórias dos computadores. Segundo esse autor, essa definição ele inclui um conjunto de comunicação eletrônicos, então os telefones, as ondas eletromagnéticas estão também contidas, né, nesse conceito de cyberespaço, na medida que transmite informações de fontes digitais e destinadas à digitalização. Então, a gente observa que o rádio, que a TV, por exemplo, que o próprio telefone, ele transmite algumas informações e, muitas vezes, essas informações estão contidas nesse espaço de comunicação mundial, né, de computadores, estão presentes nas memórias destes computadores. E aí eu coloquei essa chamada, que está no site da FAPESB, que eu acessei no dia 10 de junho, né? O site é o seguinte, www.fapesb.ba.gov.br, e o site traz a seguinte chamada, ele diz assim: menino de 15 anos cria carregador de celular movido a passos. Então, esse menino ele é da, deixa eu ver, meu Deus, eu esqueci o nome agora do país, mas eu vou me lembrar até o final. Ele aprendeu, ele levou 5 anos fazendo uma pesquisa e descobriu um carregador que ele carrega, né, a partir dos passos. Então, ele coloca no sapato e carrega carrega o celular, é um carregador de celular, movido a passos. Então, se a gente para observar, isso há alguns anos atrás, era impossível da gente ver, na verdade, da gente acompanhar. Por que esse menino de 15 anos, ele faz tal descoberta e ganha o prêmio como jovem cientista? Bem, hoje antigamente nós seguíamos o seguinte percurso, há 30 anos atrás. Nós fazíamos primeiro a educação infantil, depois o ensino fundamental, depois o ensino médio ou profissionalizante, depois a educação superior, e só após a conclusão do ensino superior é que estávamos aptos para criar alguma coisa, para fazer algo de diferente, algo que não está no nosso dia a dia, na nossa rotina. Mas hoje, com essas informações da comunicação, da tecnologia da informação e comunicação, todas essas informações estão na rede, né? Na rede de computadores. E ele utilizou certamente todas essas informações de livros também, e principalmente as informações que estão no ambiente virtual de aprendizagem. Levou 5 anos estudando e aos 15 anos ele faz uma descoberta, e essa descoberta é de grande valia, principalmente se tratando da energia renovável. Então, a gente observa o seguinte: muda o conceito de educação, muda o conceito de aprendizagem, né? Aquele conceito que nós tínhamos anteriormente, muda hoje a partir de exemplos que nós temos, como esse garoto que está aqui na imagem, está aqui na tela. Então, observa que hoje todas essas mudanças demandam de nós, professores, uma mudança muito grande de atitude, né?
Então, hoje nós entramos na sala de aula, os alunos eles têm acesso ao Facebook, eles têm acesso aos sites, né? Aos sites de pesquisa, eles têm acesso ao WhatsApp. E nós, professores, não podemos mais dizer, guarde o celular, guarde o seu equipamento. Nós temos que utilizar esse equipamento para que ele tenha acesso à informação e, a partir desse acesso à informação, ele crie novos conhecimentos, ele aprenda a tratar esses dados, ele aprenda a interpretar esses dados. E, a partir daí, ele crie novos objetos, ele desenvolva novos saberes, enfim. É muito importante e nós precisamos utilizar essa tecnologia na nossa prática, né? Então, o tratamento dos dados na internet é fundamental, a criação de outros conhecimentos também, a partir desses conhecimentos que já constam nesse ambiente virtual de aprendizagem. Na verdade, a internet hoje, né, as tecnologias da informação e comunicação, elas são aliadas na busca de novas informações. Não são nossas inimigas, na verdade, são nossas aliadas. E nós precisamos vê-la dessa forma, dessa maneira, né, desse jeito. E eu acho interessante essa questão, eu acho interessante também que os nossos alunos, eles tenham acesso a essa tecnologia da informação. Porque, desde 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós tivemos um dos artigos desta declaração que foi colocada, né, na Constituição Brasileira de 1988, todos os artigos da Declaração de Direitos Humanos, um deles falava do direito que as pessoas têm, né, de ter acesso aos bens culturais que foram produzidos pelo homem ao longo do tempo. E esses bens culturais, esses livros que nós temos, clássicos, encontram-se nos ambientes virtuais e que os alunos devem ter acesso. É importante que eles tenham acesso e eles, como sujeito de direito, eles têm o direito de terem acesso a esses materiais. Então, eu acho muito importante. E aí nós observamos que existe, a partir dessas tecnologias, houve algo muito interessante que nós chamamos de revolução da memorização. Claro que a memorização faz parte da aprendizagem, a memorização é muito importante, mas, por exemplo, Viviane Moisés, filósofa, ela nos diz o seguinte: eu não preciso saber o dia que, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, o que significa, por que é feriado em Salvador no dia 2 de julho? É claro que a gente memoriza automaticamente, mas se eu não tenho isso na minha memória, eu posso a qualquer momento acessar a essas tecnologias da informação e comunicação e compreender, acessar esses dados e compreender o motivo pelo qual, no dia 2 de julho, no nosso estado é feriado. Então, nós temos essa revolução na memorização. Nós não precisamos guardar tudo em nossa memória antiga, né? Porque na recente vai embora rápido e a gente memorizava muito para que ficasse gravado na nossa memória antiga, porque nós não tínhamos um backup. Hoje nós temos um backup enorme e a gente, às vezes, na maioria das vezes, nem precisa utilizar mais pendrive. A gente usa nuvem, não tem nuvem que a gente guarda, e outros sites que a gente armazena informações, né? Armazena, enfim. Então, nós não estamos precisando mais nem utilizar os pendrives, né? Nós estamos utilizando o próprio ambiente virtual. Então, nós saímos desse processo total de memorização, que dependia absolutamente da nossa memória, para obtermos todas essas informações nesses ambientes virtuais. E, a partir dessas informações, o que é que nós precisamos? Pensar, não é? Pensar, exercitar o nosso pensamento, desenvolver o nosso raciocínio e a nossa criatividade, analisar, interpretar dados, né, e criar novos conhecimentos, como o garoto de 15 anos o fez aqui, a partir da sua criação. Então, isso cada vez está sendo mais comum com pessoas cada vez mais jovens, né, pessoas cada vez mais jovens, e a escola precisa se integrar a este processo.
Porque se a gente parar para observar, desde a Revolução Industrial, que as máquinas foram utilizadas, né, no processo de produção, a gente vem começando a conviver, né, com a tecnologia, com as tecnologias, e a partir de 70 para cá, a conviver bastante, principalmente dos anos 90, com essas tecnologias da informação e da comunicação. Então, eu vejo aí algo muito importante. Eu vejo o lugar do profissionário, a importância do profissionário, né, trazendo para essa concepção. Então, nós estamos aprendendo a trabalhar em rede, aprendendo a buscar informações fidedignas nos ambientes virtuais de aprendizagem. Nós estamos aprendendo a utilizar o ambiente virtual de aprendizagem, a participar dos fóruns, né? Então, nós estamos realmente aprendendo a conviver. Isso é muito importante para todos nós. É muito importante para a nossa vida profissional, é muito importante para a nossa vida pessoal, né? E muito importante no sentido da gente não criar uma resistência em relação a essas tecnologias, porque elas estão aí para nos auxiliar. Hoje nós fazemos muita coisa, pagamos conta pela internet, transferimos, né, dinheiro de um banco para o outro, compramos passagem aérea, né? Enfim, temos o nosso currículo que a gente coloca na internet e vai realimentando os dados, colocando as novas informações em relação à nossa própria vida, à nossa própria vida profissional. E eu vejo isso muito importante, a questão do profissionário. Nós estamos realmente aprendendo, não é? Usando esse espaço como um espaço de aprendizagem. E isso é fundamental. Então, devemos participar de tudo que é proposto pelo ambiente virtual de aprendizagem, fazer a nossa interação. Sim, aí eu digo assim, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional também. Aí eu trago um exemplo meu pessoal. Um amigo me perguntou como era que ele que ele aumentava a luminosidade da tela do computador. Aí eu falei, eu não sei, mas eu vou no site da Microsoft e eu vejo como é que faz, né, o seu Windows, e vejo como é que faz, eu aprendo exatamente, mas foi super prático. Eu fui no site da Microsoft, procurei verificar como era, o passo a passo, e foi super, super simples, e eu consegui fazer, digamos assim, tornar a tela do computador dessa pessoa uma tela mais clara, mais fácil para que ele fizesse as suas leituras, enfim, em um ambiente que não tivesse tanta luminosidade. Então, eu vejo muito importante mesmo, né? Como professora, eu digo que eu não peço a meus alunos para recolher celular, pelo contrário, eu compartilho a minha rede, eu tenho um celular que tem uma rede, né, de Wi-Fi, eu compartilho com todos, peço que todos liguem os seus celulares, crio no celular grupos, né? Na verdade, grupos no WhatsApp com todos os meus alunos, e aí a gente compartilha notícias, a gente compartilha sites, a gente compartilha informações, né? A gente traz novas concepções para aquilo que está sendo discutido, a gente pensa coletivamente, o que é que eu posso construir, qual outro conhecimento que eu posso construir a partir deste que está posto aqui na internet, né? Como é que eu vou tratar esses dados, como é que eu vou analisar, interpretar esses dados. E nós estamos fazendo tudo isso agora para a nossa felicidade aqui no profissionário, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para a felicidade de todos nós, né? Estamos criando, digamos assim, como é uma coisa muito inovadora para todos nós, né? É uma coisa muito inovadora, nós não precisamos criar resistência a essa inovação, as coisas estão aí os desafios para que sejam enfrentados, né? Mesmo que a nossa mente, como diz Piaget, no início ela tem um certo desconforto, mas no final, ao aprender, a sensação de alegria, de felicidade é inigualável, com certeza é inigualável. E aí eu coloco aqui o site, algo que eu considero muito importante também, aonde pesquisar, não é? Aonde eu vou buscar essas informações. A gente sabe que nem tudo que está no ambiente virtual de aprendizagem, na internet, diferente do profissionário, que tudo que está no profissionário é fidedigno, né? Nós já fizemos uma pesquisa prévia, estudamos muito aqui, formamos grupos, não é? Ressignificamos algumas coisas. Então, tudo que está no ambiente virtual de aprendizagem do profissionário é fidedigno e certamente vocês estarão utilizando na prática, né, de vocês,
no trabalho de vocês, criando novos conhecimentos, criando novas coisas, ressignificando tudo que está na página do profissionário, no ambiente virtual de aprendizagem. Mas nós temos sites que não são tão fidedignos. E temos outros que são extremamente fidedignos. Então, nós temos, por exemplo, o site do domínio público. Eu coloquei aqui, www.dominiopublico.gov.br. É um site que a gente pode acessar a qualquer momento, que ele é fidedigno, que tem informações muito interessantes, que tem várias teses, várias pesquisas que recentemente foram apresentadas, foram publicadas, que passaram por uma comissão científica, portanto, são fidedignas. Nós temos o Cielo, www.cielo.br, né? Cielo, SCELO.br. Temos também um grande aliado nosso, que são as bibliotecas virtuais. As bibliotecas virtuais das grandes universidades, né? Temos a biblioteca virtual da UFBA, temos a biblioteca virtual da USP, que eu coloquei aqui o endereço na tela. Nós temos da Universidade Federal da Bahia, nós temos da Universidade Estadual, de grandes universidades públicas, e temos também das pontifícias universidades católicas, que são as PUCs, que são instituições que têm de referência, né, na educação nacional. E todas essas instituições, as instituições estaduais, federais, brasileiras, elas têm o seu banco de tese, né? Os seus bancos de tese, as suas bibliotecas virtuais, e que são muito importantes para nós. E temos também um site, desse site consta, da mesma forma que consta nos demais que eu falei, informações e pesquisa das várias áreas do conhecimento. Então, nós temos de tecnologia da informação, temos de merenda escolar, temos de multimeia didáticos, né? Temos de infraestrutura, né? Qual outro curso? Secretaria escolar. Então, nós temos informações nos periódicos da CAPES, que são informações excelentes, nestas e em outras áreas. Em todas as áreas, tanto na área da saúde, na área da educação, na área da engenharia, na área da tecnologia de alimentos, né, na área da nutrição. Em todas essas áreas, nós temos informações que passaram por uma comissão científica e que estão presentes nos periódicos da CAPES. Então, é super importante que a gente acesse essas informações, e eu tenho certeza que agora, a partir do profissionário, nós não teremos nenhum tipo de restrição aos ambientes virtuais de aprendizagem. Vamos utilizá-lo como nosso aliado, né? Aliado para o nosso trabalho. O que não está posto no módulo, que a gente não esgota tudo isso, a gente não esgota. Faltou colocar um site aqui que é muito importante, que eu vou falar para vocês, que é o site do Conselho Estadual de Educação. Então, nós temos o site do Conselho Estadual, principalmente para o curso de secretaria escolar. Nós temos as normas, né? Nós temos algumas portarias, algumas resoluções, né, que regulamentam a lei 93/94/96 no Estado da Bahia. Então, é muito importante que ela seja lida por vocês, por todos os secretários escolares, que ela tenha algumas deliberações que são importantes para a prática de vocês. Então, tudo que a gente traz, procuramos trazer o máximo de informações possíveis nesses 4 cursos, mas ainda assim, vocês têm um leque de informações que podem estar acessando, agregando valor e melhorando cada vez mais a prática de todos. Bem, eu falei no momento certo, tenho mais algum tempo. Bem, eu gostaria de finalizar com uma frase do grande educador brasileiro, não é, que é psicólogo, é antropólogo, né, e ele trabalha muito com a educação popular e com a educação de jovens e adultos, uma pessoa que eu admiro muito, professor da Universidade Estadual de Campinas, né, que é o professor Carlos Rodrigues Brandão. Então, ele nos diz assim: ninguém escapa da educação. Na rua, em casa, na rua, na igreja e na escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da nossa vida com ela. Para aprender, para ensinar, para aprender a ensinar, para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias misturamos a vida
com a educação. Carlos Rodrigues Brandão. Então, a educação está presente na nossa vida, em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, em todos os espaços, né, que frequentamos, e dentre eles, no espaço virtual de aprendizagem também, nas tecnologias da informação também. Portanto, aproveite tudo de bom que ela pode nos dar e um bom trabalho, não é, para todos nós. Obrigada. Professora Raidalva, como é que fica a aprendizagem, né? Como é que os estudantes, qual o papel desse estudante nessa aprendizagem mediada pelas novas tecnologias, visto que eles vivem mergulhados em informações, mas qual é o papel dele? Essa geração opta muito por copiar e colar, então qual é o papel desse estudante imerso nesse mundo tecnológico de informações? Eu vou colocar o seguinte, em relação à escola, é muito importante que a escola, né, o ensino fundamental, a educação infantil, o ensino médio, trabalhe muito na perspectiva da pesquisa, né? Então, trabalhe já com projeto de pesquisa, com o tema, com a questão norteadora, né, com a justificativa, a importância científica e social daquele tema, né, com a metodologia a ser utilizada, os instrumentos de pesquisa, as referências, não é? A hipótese, qual o resultado que se espera daquela pesquisa, que trabalhe nessa perspectiva desde a educação infantil e não apenas no ensino superior, no momento de fazer o TCC, o trabalho de conclusão de curso, e aí o aluno se depara com uma grande dificuldade. Na verdade, pesquisar não é copiar e colar, isso aí é plágio, né? E o plágio é um crime, e é um crime, inclusive um crime constitucional. Ele está na nossa Constituição e está, além da nossa Constituição, em outras leis. Então, é muito importante que esse aluno ele seja orientado na escola, o que é escrever, o que é interpretar, o que é tratar novos dados, né? O que é fazer pesquisa, que é muito diferente de fazer plágio. Então, essa questão... então, ele precisa trabalhar nessa perspectiva da pesquisa para que ele realmente consiga tratar, interpretar os dados, criar novos conhecimentos, né? Descobrir novas coisas e colocar a serviço da humanidade e a serviço de todos nós. Então, o trabalho com a pesquisa é fundamental para que ele compreenda realmente a importância da pesquisa e a importância da tecnologia, da comunicação e da informação nesse processo de pesquisa, que é bem diferente do plágio. Obrigada. Dando continuidade aos trabalhos, daremos agora com a professora Alessandra Quadros Siqueira, com o tema A Importância dos Pratiques na Qualificação Acadêmica Profissional. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde aos coordenadores de polo, aos monitores, aos alunos, aos professores presenciais, professores à distância. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, porque é um programa pioneiro no IFBA e estamos construindo juntos, estamos aprendendo a fazer educação à distância da mesma forma que vocês. É uma construção coletiva, colaborativa. Antes de iniciar a palestra, eu gostaria de explicar o motivo pelo qual eu escolhi esse tema. Aparentemente é um tema que para vocês é bastante conhecido, não é? Porque fala dos pratiques, uma das atividades, não é, do nosso programa que todos os alunos de todos os cursos devem já conhecer bastante. Mas a escolha foi porque, ao longo, não é, do processo, nós estamos percebendo que muitos alunos não estão dando a sua devida importância. Infelizmente, estão fazendo pouco caso, não é? E isso nos chamou a atenção. Então, assim, eu gostaria de, através desta palestra, esclarecer, de fato, efetivamente, a importância dos pratiques na qualificação acadêmico-profissional de um aluno do pró-funcionário IFBA. Vai muito além do que simplesmente vocês apresentarem ao professor e, através desta atividade, vocês receberem uma pontuação, uma nota, ou simplesmente, ao final do curso, conseguir construir um memorial. A importância do pratique, ela vai impactar precisamente
na sua função laboral. Então, por esta importância é que eu escolhi o tema. A metodologia que eu vou utilizar, em alguns momentos eu vou estar lendo alguns trechos, em outros momentos eu vou estar explicando. Eu pretendo estar disponibilizando o texto que eu construí juntamente com a professora Regina, do curso de alimentação escolar, porque nós tivemos um cuidado de estar justamente pontuando as coisas importantes que nós estamos sentindo esta necessidade, as coisas realmente que estão ficando a desejar. Primeiramente, eu gostaria de conceituar, o que são pratiques e qual é essa representatividade que eles têm na qualificação de um aluno do pró-funcionário. Então, conceitualmente, os pratiques são atividades na qual nós relacionamos teoria e prática, e que vêm sendo desenvolvidas em todas as disciplinas, desde IBAE. Estes pratiques são de cunho obrigatório, sim, pois, de acordo com o plano de curso, nós temos um plano de curso que é chamado de PPC, o Projeto Pedagógico de Curso, de todos os cursos, vale ressaltar, em que nós temos a mesma função, ou seja, uma função obrigatória, uma função indispensável, porque ela vai justamente impactar na sua carga horária de um suposto estágio, que eu vou explicar, e ela vem substituir esta função de um estágio supervisionado. Então, aqui eu acho importante explicar o que é um estágio supervisionado em um curso técnico do IFBA, para que vocês possam entender qual é a função do diário reflexivo, construído através dos pratiques, que resulta num memorial para um curso do pró-funcionário, para que, a partir de agora, vocês possam dar uma importância, dar uma relevância, realmente cumprirem com as propostas em cada disciplina. A função do estágio supervisionado nos cursos técnicos do IFBA visa fornecer uma complementação da formação teórico-prática, vivenciando os processos da atividade profissional, a qual está se qualificando, bem como propiciar uma interação do discente ao seu futuro ambiente laboral. Então, eu gostaria de frisar aqui, futuro ambiente laboral. Eis aqui a diferença entre os nossos pratiques e entre o estágio supervisionado. Os nossos pratiques, eles são atividades frutos de uma relação teórica-prática, ou seja, vocês já estão na função, vocês já estão na atividade laboral. Então, não teria como aplicar um estágio supervisionado para alunos que já estão na própria função laboral. Então, por isso que o nosso perfil, por isso que a nossa característica muda, certo? Justamente nesse pequeno aspecto que faz toda a diferença. Futuro ambiente laboral. Então, um aluno do IFBA que faz um estágio supervisionado dos cursos técnicos é um aluno que está tendo, pela primeira vez, supostamente, um contato com esse ambiente laboral, que não é o caso de vocês. Como foram pensadas todas essas práticas, esses pratiques, que viessem respaldar num memorial ao final do curso? De que maneira? Então, foi-se pensado numa elaboração processual. Nós sabemos que, ao final do curso, com todos os pratiques, vocês irão compilar num memorial. No entanto, para que a coisa fosse acontecendo de forma concomitante, de forma associada ao aprendizado que vocês vêm tendo em cada disciplina, então foi-se pensado nesta elaboração processual. Em cada disciplina, a partir de IBAE,
vocês têm um pratique relacionando teoria e prática. Aí vocês podem estar questionando, né? Sim, mas e qual o impedimento, né? O que pode acarretar em eu não conseguir obter êxito em um pratique? Isso pode acarretar no cumprimento da carga horária, porque vocês têm que fazer uma carga horária de 300 horas. Né? Então, ao final, isso pode impossibilitar a sua certificação, sim. Né? Então, por isso que nós temos que ter uma atenção especial, um cuidado especial às atividades do pratique. Né? Então, devemos ter o cumprimento ao longo do curso, a partir da disciplina IBAE, uma carga horária de 300 horas. E é importante lembrar que o conjunto dessas atividades será a base para o trabalho de conclusão, que nós definimos como um memorial, né? Ou seja, uma caminhada. Vocês estarão, através desses diários reflexivos, né, que são as atividades propostas nos pratiques em cada disciplina, construindo uma memória da sua caminhada, não é? Do seu percurso. Então, se vocês pensarem também no lado pessoal, é um modo como vocês podem estar fazendo uma autoavaliação enquanto aluno, enquanto estudante, enquanto servidor, porque é o momento que vocês estarão refletindo o que vocês estão aprendendo nos nossos cursos e relacionando com a prática laboral de vocês. Né? Então, é importante aqui que vocês percebam que, a partir dos conteúdos aprendidos nos cursos, vocês precisam começar a refletir, a repensar, a reelaborar e a traduzir este conhecimento na própria atividade laboral. Ou seja, não adianta fazer um curso em que você não esteja, de alguma maneira, crescendo, que você esteja, de alguma maneira, conseguindo demonstrar isso no seu trabalho. Você precisa estar ressignificando o seu papel, as suas atividades, a sua função enquanto funcionário de uma escola. Sim. Por quê? Porque é através do seu exemplo que você vai conseguir mostrar, né, o quanto você vem aprendendo e o quanto você pode contribuir na formação dos nossos alunos. Eu gostaria de trazer uma citação, não é, de Vera Maria Kandal. No livro, não é, Rumo à Nova Didática, ela evidencia que, para que haja superação de uma didática instrumental, uma didática tradicional, meramente centrada na técnica, para uma didática fundamental, compreende-se uma realidade sociopolítica na qual está inserida a escola. Então, muito mais que um curso técnico, não é? Não vislumbramos uma formação tecnicista, vislumbramos uma formação humana. Humana de vocês enquanto nossos alunos do pró-funcionário e humana no sentido de que vocês possam ser multiplicadores nas escolas da educação básica, onde vocês possam também ser coautores da educação no nosso país, onde vocês possam ressignificar a educação, contribuindo de alguma maneira na sua função que você vem fazendo na escola. Mas que esta função, a partir de agora, ela tenha um novo olhar não só pelos gestores, pelos docentes, pelos discentes, mas um novo olhar de você mesmo, em que você possa se perceber nesse processo, em que você possa ver parte integrante desta educação. Nós também, um outro problema que nós estamos encontrando, além da entrega, né, dos pratiques, quanto ao prazo, quanto à devida importância, não é, que ele deve ser dado,
Nós queríamos também, eu gostaria também de trazer aqui algo que certamente é da forma como vocês vêm lidando com este processo, certamente isso vem impactando, que é o caso da nota, a avaliação de um pratique. Ele tem um caráter complementar nas disciplinas, sim, porque ele não faz parte do conjunto total perfazendo um 10. No entanto, isso não quer dizer que ele não seja essencial para a sua formação. O aluno tem que ter consciência que, independente do prazo que ele venha a cumprir, ele precisa entregar, ele necessita fazer a entrega desta atividade. Por quê? Porque ela vai impactar decisivamente na sua certificação ao final do curso. E mais do que isso, ela vai impactar na sua própria formação, na sua própria qualificação acadêmico-profissional. Então, assim, o problema acarretado com o não cumprimento da entrega do memorial, o que é que isso pode acontecer? O estudante servidor, ainda que alcance êxito, aprovação em todas as disciplinas e, porventura, não apresente ao final do curso memorial, ele não receberá a certificação de conclusão do curso. Aí vocês podem estar indignados, não, mas nós cumprimos com todas as outras disciplinas, E o que representa este memorial, estes pratiques, se nós conseguimos cumprir com êxito, logrando aprovação em todas as outras disciplinas? Nós precisamos reconhecer que é no diário reflexivo, construído através destes pratiques, que cada um de vocês irá demonstrar, de forma decisiva, como vocês estão articulando, como vocês vêm dialogando os conhecimentos teóricos com a sua prática profissional. Mais uma vez eu quero ressaltar aqui que o nosso curso ele é técnico, mas ele não é de cunho tecnicista. Ele visa uma formação humanizadora, uma formação humana. Nós temos uma preocupação muito grande, em que vocês se percebam dentro deste processo, em que vocês consigam ressignificar a função de vocês na escola. Porque mais do que funcionários de uma escola, tenham certeza que para nós aqui do programa, do Profuncionário, vocês são profissionais da educação. Profissionais da educação, ainda que não docentes, mas profissionais da educação. Nós temos um carinho, um cuidado muito grande com vocês. Por quê? Porque ressignificando o papel de vocês na escola, vocês estarão reconstruindo uma nova história da educação. Uma nova história a partir do próprio exemplo de vocês na escola. Se vocês querem ser olhados de forma diferente, isso precisa começar a partir do seu próprio olhar. A partir de hoje, não se veja simplesmente como um funcionário de uma escola. Se veja como um profissional da educação, alguém que tem muito, muito a contribuir para a formação dos alunos na educação básica. Eu quero trazer aqui eu fiz eu parafraseei, Maria de Lourdes Fávero, no livro Formação de Professores, Pensar e Fazer. Vocês podem primeiro estar se questionando, por que trazer uma citação parafraseada de alguém que fala de formação de professores? Mas vocês podem não ser docentes, mas vocês são profissionais da educação. E eu gostaria que vocês, a partir de hoje, se reconheçam, se vejam, se percebam, se valorizem como tal. Ela diz aqui, teoria e prática são consideradas, na proposta curricular, o núcleo articulador da formação do profissional, na medida em que os dois elementos são trabalhados de forma integrada, constituindo uma unidade indissociável. Ou seja, como vocês podem estar
atuando em uma atividade em que vocês desvinculem do que vocês vêm aprendendo nos nossos cursos? De que maneira? É possível você conseguir separar o aluno do programa pró-funcionário e você, enquanto servidor público ou terceirizado, mas alguém que está atuando diretamente na educação básica? De que maneira é que você vem modificando a sua atividade, a sua função, o seu perfil? De que maneira? De que maneira é que você pode, a partir de agora, mudar isto? De que maneira é que você pode ser valorizado por todos da escola, gestores, professores, familiares, a família dos alunos, os próprios alunos, através da sua atuação enquanto profissional da educação? Eu gostaria também de falar de que maneira é que o diário reflexivo da prática profissional, através dos pratiques, ele vem sendo um grande marco, né, no nosso programa. De que maneira? O dispositivo do diário reflexivo, ele vem se constituindo como um excelente marcador existencial, teórico, metodológico e sociocultural. Mas como? De que maneira ele vem sendo esse marcador? Porque ele vem, além de ressignificando a sua prática profissional, na sua formação, ele vem ressignificando a sua vida enquanto ser humano. E de que maneira ele vem sendo um marcador teórico-metodológico? Através das teorias e das metodologias aplicadas nos nossos encontros presenciais e no ambiente virtual, né, no AVA, certamente vocês poderão também estar trazendo estas discussões, estas ações para a sua própria vida, na sua família, com seus familiares, com seus colegas e também na sua atuação junto à gestão de uma escola. Então, nós podemos perceber que o diário reflexivo da prática profissional, ela vem funcionando como o quê? Como um termômetro das práticas. Ou seja, através dos pratiques, nós estamos percebendo de que maneira é que você vem ressignificando o seu papel na escola. São através dos pratiques em que nós podemos desenrolar os chamados atos curriculares, ou seja, muito mais que um currículo construído do nosso programa. Vocês estão ressignificando, vocês estão construindo, vocês estão dando vida a este currículo através dos atos curriculares. Vocês estão contribuindo a fazer uma educação básica diferente e a fazer também um EAD no nosso instituto de forma diferente. Existe um aprendizado participativo, colaborativo, tanto de nós da coordenação central, como também, certamente, dos coordenadores de polo, que atuam mais presencialmente com vocês, e principalmente dos professores, os professores presenciais e os professores à distância, que vêm atuando em cada disciplina, vêm construindo, não é, um novo olhar. Em cada discussão, vocês vêm deixando uma marca, não é, e vocês também vêm construindo esta educação, porque da mesma forma que nós também procuramos ensinar, vocês nos ensinam muito, tenho certeza. Então, este termômetro, né, ele vem impactando no seu aprendizado do curso e, consequentemente, nas suas práticas laborais. Assim, de que maneira que nós vislumbramos os egressos, nossos alunos, ao saírem, né, do nosso curso? O que é que nós gostaríamos que vocês pudessem levar como exemplo para a escola? Eu vou aqui apenas dar algumas possibilidades,
porque vocês sabem que são inúmeras. Através da atuação de vocês, com esse papel ressignificado, né, com essa nova dinâmica da sua função na escola, o técnico em alimentação escolar, ele pode participar da construção e execução de projetos em educação alimentar, ele pode contribuir na elaboração de cardápios, atuar dentro dos princípios de segurança alimentar e nutricional, colaborar como agente de mudanças no comportamento alimentar dos discentes, equipe pedagógica e familiares. Ou seja, vocês percebem que o técnico em alimentação escolar não seria aquela pessoa apenas que estaria executando atividades. Não é? Ao final do curso, nós pretendemos alcançar, na formação dos nossos alunos, que esse técnico em alimentação escolar, ele possa ter uma participação mais efetiva, ele possa realmente construir junto com a gestão, não é? E com os professores e com os familiares dos alunos. E o técnico em secretaria escolar? O técnico em secretaria escolar, ele pode participar também de uma prática de um projeto na organização de arquivos da escola, participar na elaboração de procedimentos administrativos para otimizar o trabalho, né, para tornar esse trabalho eficiente e eficaz. Né? O técnico em multimeios didáticos, ele pode participar na construção e execução de um projeto relacionando biblioteca, laboratórios de informática, audiovisual. E o técnico em infraestrutura escolar? Ele vai estar também contribuindo no planejamento e na execução de um projeto de infraestrutura e num projeto comportamental, ou seja, um projeto que vise a conservação do patrimônio público, a conservação do prédio, a conservação de todos os materiais que nós utilizamos nas escolas. Então, um processo mesmo de conscientização. Observem que, através da qualificação técnica, mas não tecnicista, com um cunho humano, humanizador, nós pretendemos, não é, que, de fato, tenha um impacto na sua formação acadêmica, profissional, mas na sua formação, principalmente enquanto ser humano. Professora Alexandra, fiquei com a dúvida, de que maneira os pratiques, a prática profissional, vai impactar na atividade laboral dos estudantes? Professora Márcia, como eu coloquei ao longo de toda a discussão, né, toda a palestra, né, os pratiques, eles vão muito além do que simplesmente uma atividade que vislumbre uma nota, uma pontuação. Não é? E até mesmo a construção de um memorial. Os pratiques, através, né, da construção de diários reflexivos e que a compilação disso seja um memorial, ele vai impactar na sua atividade laboral a partir do momento que o nosso servidor, nosso estudante servidor, ele possa também estar fazendo parte da construção de projetos de conscientização, projetos de planejamento, projetos de execução, que ele vá muito além da sua função que ele teve até hoje. Não é? Porque, infelizmente, nós percebemos que, ao longo da história da educação, todos os funcionários da escola sempre atuaram na escola, mas nunca tiveram um olhar diferenciado e nunca houve uma política pública voltada para vocês, funcionários da escola. Né? Ao longo da história da educação, as políticas públicas sempre foram voltadas para gestores ou professores. Né? Então, através do programa Profuncionário, é um programa que ele visa, de fato, atingir os profissionais da educação, não docentes, que vocês se percebam dentro desse processo e vocês possam, de fato, contribuir
efetivamente na construção de uma educação melhor no nosso país. Então, pessoal, ficamos por aqui com as contribuições da professora Raidalva Barreto acerca da aprendizagem no contexto das tecnologias da informação e comunicação e professora Alexandra acerca da importância dos pratiques na qualificação acadêmica profissional. Obrigada. Obrigada a todos pela atenção. Até a próxima.